Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amado e amada, já a princípio, vou fazer uma observação. Talvez vocês vão ouvir um pequeno zumbido, é o climatizador que está fazendo ar para mim na necessidade nesse momento. Que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos nós que estamos imbuídos nessa pregação para ouvir a palavra, os anseios do Senhor, que irá transmitir a vocês a palavra sobre Jesus. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é o estilo de vida do cristão, como deve ser, como será a eternidade, como será a grande tribulação, idolatria. Amém? Vamos pregar sobre esses tópicos. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre mim, sobre nós, e ilumine a nossa mente, a nossa sabedoria, dando discernimento, paz a ouvir essa pregação, e expulse os maus espíritos que venham fazer comichão na nossa mente para desviar a atenção, para não ouvir a palavra na sua integridade, a palavra transmitida pelo Espírito Santo através desse servo, em nome de Jesus. O amor é tudo que você precisa. O primeiro mandamento de Yeshua Mashiach no Novo Testamento, que aboliu os 10 mandamentos, e indexando nesses 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento. Então o amor é tudo que você precisa. Amar o amor de Deus. Deus não pode viver com pecados, mas Ele definitivamente ama você, porque quem você é. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Você sabia que Ele provou o seu amor por você? Deus criou você com um propósito. Ele anseia um bom relacionamento com você, hoje e no futuro. Deus ama seus filhos. Ele não deseja que você fique separado dele por causa de seus pecados. Deus não quer que você venha no julgamento depois dessa vida, na eternidade, no julgamento de Yeshua Mashiach. É por isso que Ele criou uma fuga para você, para não acontecer isso. A solução de Deus, seu verdadeiro amor por nós, por você, por mim, é a razão pelo qual Deus providenciou uma solução para o problema dos pecados. Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar, nos redimir do pecado. Acreditando que o Filho de Deus, o Senhor Yeshua Mashiach, como o seu Salvador e nosso Salvador dos pecados e da nossa vida. Acreditando no Filho de Deus, você pode receber o perdão completo pelos seus pecados. Basta confessar e se arrepender. Essa é a oferta de Deus, de uma fuga de julgamento para você. Somente através de Yeshua Mashiach você pode encontrar Deus. Note que foi um grande preço sendo pago pelo próprio Jesus para nos libertar do pecado. Sim, a única pessoa é Jesus Cristo. Ele é a chave para se aproximar de Deus Pai e receber a vida eterna após a morte. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora fomos feitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. É mais certo ainda
que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 8 e 9. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, por todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. João capítulo 15, verso 13. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter a vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João capítulo 4, verso 9 e 10. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus que tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. 1 João capítulo 4, verso 16. Pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que vim de Deus. João capítulo 16, verso 27. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta ao Senhor Deus. Não. Eu gostaria de vê-lo arrepender-se e viver. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejamos salvos e venhamos conhecer a verdade, pois existe um só Deus, uma só pessoa que une com os seres humanos que Ele criou, o ser humano, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 35. Sim, a verdade desapareceu. Os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou de ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse seu povo. Então, com a sua própria força, ele viveu e, por ser Deus justo, conseguiu a vitória. Isaías capítulo 59, verso 16. Então, amados e amadas, temos aí muitos exemplos do amor de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus Cristo. A verdade e a vida foi dita por Jesus em João capítulo 14, verso 6. Durante uma conversa com seus discípulos, pouco antes da sua crucificação, eles estavam angustiados com a ideia da sua partida. E Jesus os consola dizendo que ele já conhece o caminho para onde ele vai. Tomé então pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus responde com o profundo amor. Respondeu ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. Na sua última noite com seus discípulos, antes de ser crucificado, Yoshua Mashiach organizou um jantar especial, reunidos à mesa para a sua despedida. Todos os apóstolos receberam as instruções finais de Yoshua Mashiach, que seriam muito importantes para o resto das suas vidas. Sim, o Espírito Santo veio para servir aos outros e viver em união. E no meio disso tudo, Jesus lhe disse que ele estava voltando para o Pai. Jesus explicou também que ele iria preparar um lugar para seus seguidores. E um dia ele iria voltar para levá-los para a casa do Pai. Os discípulos já sabiam o caminho para onde ele ia, mas Tomé ficou confuso. O que Jesus queria dizer? Para onde Jesus estava indo? Qual era o caminho? Foi então que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho que vai para o Pai. Não é santo, não é Maria, não é ninguém. Jesus é o único que vai levar os milagres, os pedidos teus para o Pai.
Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe de sua presença. Sem Deus não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leva à salvação. No fundo, procuramos um caminho que volta para Deus, Pai. Na busca para completar nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir. Religiões, filosofia, estudos, carreira, prazeres, aventura, enfim, todas as coisas que podem afetar o rumo da nossa vida. Mas nenhuma leva a Deus. Só existe um caminho. Jesus é o caminho para o Pai. Sem Jesus, ninguém chega a Ele. Nada nesse mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta do Pai, e nenhuma boa ação que fazemos pode preencher o abismo entre nós e Deus, criado pelo pecado. Somente Jesus consegue fazer essa ligação. Portanto, quando tu tens um sonho, tu tens um pedido, faça-o para Jesus Cristo levar até o Pai. Lembre-se sempre que após o final das pregações, eu peço para levar ao Pai através de Jesus. Eu não peço para São Pedro, São Paulo, Maria levar a nossa oração para Jesus, para Deus. Eu peço para Yeshua Mashiach, que é o único que pode. Somente a fé de Jesus nos leva para o bom caminho. Jesus é a verdade que liberta. Será que existe uma verdade objetiva? Podemos conhecê-la? Jesus disse que sim, e mais, ele disse que a verdade nos liberta. Mas o que é a verdade? Jesus é a verdade. Toda a realidade foi criada através de Yeshua Mashiach. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira, da ignorância, da salvação. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Caminhos diferentes oferecem diferentes verdades, mas nenhuma é perfeita. Somente Jesus encontramos a verdadeira verdade, perfeita, que nos liberta da escuridão do pecado. O adversário é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. O adversário procura nos prender em mentiras, promessas que ele não cumpre, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, a justiça de Deus, do arrependimento e da salvação, através da fé no seu sacrifício lá na cruz. Jesus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Ele é que dá vida a cada criatura do mundo. Quando ficamos afastados do Deus Pai, por causa do pecado, perdemos a nossa ligação com a fonte da vida e ficamos sujeitos à morte física e espiritual. Ao dizer que ele é a vida, Jesus estava dizendo que ele é Deus. Somente através da fé de Jesus podemos voltar a ter a vida espiritual, nascendo de novo, se arrependendo dos pecados, pedindo perdão. Ele nos une novamente com Deus Pai e recebemos a promessa da ressurreição da vida eterna. Nem outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa, mas Jesus provou que ele é a vida, e ao ressuscitar dos mortos, o autor da vida não podia continuar morto, e se Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a certeza da ressurreição. Jesus é a nossa vida. Significado de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. A expressão Jesus é o caminho, a verdade e a vida, encontrada em João, capítulo 14, verso 6, resume o papel central de Cristo na fé cristã. Jesus é o caminho, o único meio e acesso a Deus. É necessário segui-lo. Jesus é a verdade, a revelação perfeita de Deus, verdade que liberta e não muda. Jesus é a vida, a fonte da vida eterna, venceu a morte e oferece a vida plena. Significado: Jesus não é apenas um mestre, mas o próprio Deus que guia, revela e salva. Jesus é o caminho. Ele afirma que é o único meio de acesso a Deus. Não se trata apenas de seguir ensinamentos, mas de seguir a própria pessoa de Jesus. Por meio dele,
o ser humano pode se reconciliar com o Pai. Jesus é a verdade, ele se apresenta como a revelação perfeita de Deus. Em um mundo cheio de dúvidas e distorções, ele mostra que Deus é o qual, que Deus é e qual é o verdadeiro propósito da vida. Nele a verdade não muda, nem engana, ela liberta. Jesus é a vida, ele declara ser a fonte da vida espiritual eterna. Ele venceu a morte e oferece a vida plena a todos que creem. Assim, a afirmação mostra que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus encarnado, que guia, revela e dá vida eterna. Como podemos aprender com a mensagem de João, capítulo 14, verso 6? A mensagem de João, capítulo 14, verso 6, nos ensina que Jesus é o único caminho para a salvação e para o Pai. Isso mostra que não há outro meio de reconciliação com Deus além de Cristo. Não há salvação e nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo quais devamos ser salvos. Vou repetir, amados e amadas, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado. São Pedro, São Paulo, São Sebastião, Maria, não são nomes que levam a Deus os seus pedidos, os nomes dados aos homens pelos quais devemos ser salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Aprendemos também que Jesus é a verdade absoluta, revelando o caráter de Deus e o propósito da vida. Além disso, ele é a vida, e não apenas terrena, mas eterna. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa passagem nos convida a confiarmos plenamente em Jesus como nosso guia, nossa base, nossa esperança de vida eterna. Qual o caminho que você tem seguido? Pergunta quem está no teu lado direito. Qual o caminho que você tem seguido? Todos nós temos uma escolha. Qual é o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Pois Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Ele não impõe uma lei, exige, ele dá escolha que você deve escolher com responsabilidade e responder com a tua escolha. Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e a vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena. Crer em Jesus, muito mais do que uma oração feita um dia, é toda uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade de Deus Pai, com a ajuda de Jesus. Ele nos dá uma vida nova, o rumo e o fundamento firme na verdade e na vida. Essa escolha é sua. Sim, ninguém pode escolher em seu lugar. Você vai seguir Jesus? Hein? Pergunte o seu íntimo: vai seguir Jesus? Responda ao seu coração: eu vou seguir Jesus. Amém? Sim. Em um momento de confusão e angústia, você pode sempre necessitar do Ser Supremo que te ajude para que você vença todos os obstáculos da vida. Peça o milagre a Jesus, que ele vai levar até Deus Pai, para que se confirme o seu pedido. Não peça para santos, não peça para Maria, eles não levam, eles não são ungidos para isso. Em momentos de confusão, os seus discípulos, Jesus faz uma das suas declarações mais profundas, direta ao nosso mundo, com controversas, com efeito. Não é apenas uma afirmação, é uma definição do próprio cristianismo. Jesus não apresenta como uma opção entre muitas, como a única
exclusiva resposta para a maior necessidade humana, o acesso a Deus. Portanto, temos que ver, analisar. Sim, como eu já disse, ele já declarou que ele é a verdade, que ele é a vida. Portanto, a mensagem de João em capítulo 14, verso 6, é inequívoca e central para a nossa fé. A salvação, a verdade e a vida não são encontradas em uma religião somente. E você deve procurar a verdade e a vida, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Em suma, elas são encontradas em uma única e gloriosa pessoa, Jesus Cristo. Sendo assim, a pergunta mais importante que alguém pode responder não é o que você crê, mas o que Jesus é para você. Pois, inegavelmente, nele se encontra tudo o que nós desejamos. Amém? O que agrada a Deus? 9 atitudes que agradam a Deus. Amém? Deus se agrada de uma vida de obediência a Ele, de fé, ser reto e fiel a Deus, nosso Pai. Quem ama e segue Deus, agrada o coração do Senhor. Ele se alegra com o bem, a justiça, a verdade e a humildade. A Bíblia nos mostra que não é apenas o que fazemos, mas com o qual intenção fazemos, que agrada a Deus. Viver para agradar a Deus é buscar conhecê-lo, mas fazer a sua vontade com alegria. Algumas atitudes que agradam a Deus são o arrependimento. Quando uma pessoa reconhece que pecou, se entristece sinceramente e decide mudar a vida, isso alegra o coração de Deus. Ele não se alegra com a morte do seu filho pecador, mas deseja que nós todos se arrependemos e vivamos. Ezequiel capítulo 18, verso 32, que diz: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. É a vontade do Criador. O arrependimento é verdadeiro, uma atitude humilde, que reconhece a santidade de Deus e a necessidade da sua graça. Como o filho pródigo que voltou para o Pai, quem se arrepende encontra os braços do Pai, sempre aberto para a sua volta. A fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem deles se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompense aqueles que o buscam. A fé é o início de tudo, é crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A fé agrada a Deus porque ela demonstra a confiança em Deus. Mesmo quando não vemos as respostas de imediato, é no seu tempo. Através da fé somos salvos, transformados e começamos a caminhar com o Senhor dia após dia. Viver para Deus, oferecer a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o chamado de todo cristão. Romanos capítulo 1, verso 2, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Isso significa renunciar ao pecado, amados e amadas, fugir das tentações e viver de uma maneira diferente. Quando escolhemos viver para Deus, demonstramos que Ele é importante, mais importante que qualquer prazer ou desejo passageiro dessa vida. A generosidade. Deus se agrada quando ajudamos outras pessoas com amor, sem buscar recompensa
e reconhecimento, né, servas do Senhor. Hebreus capítulo 3, verso 16, que diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? A Jerusalém mostra que o amor de Deus está em nós. Somos seus filhos, Ele é nosso Pai. Dar com alegria, cuidar de quem precisa, é repartir o que temos, é o ato de adoração. Tudo o que fazemos por amor ao próximo, fazemos para o próprio Senhor, né? Servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus. A obediência e o respeito aos pais. Honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento da promessa do Antigo Testamento, que se resume no Novo Testamento, no segundo mandamento que o Yeshua Mashiach deixou: amar o próximo como a ti mesmo. Sim, a família é uma criação de Deus e deve ser respeitada. Quando os filhos obedecem com amor e os pais criam os filhos nos caminhos do Senhor, isso traz honra a Deus. O cuidado com os pais na velhice também é um sinal de temor a Deus. A integridade. Deus se agrada daqueles que são honestos, sinceros, fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. Crônicas capítulo 29, verso 17, que diz: sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração, que te agradas com a integridade. Tudo o que te dei foi espontaneamente e com a integridade do coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Amém? A humildade. Então, amados e amadas, a humildade agrada a Deus porque é o reconhecimento que sem Ele nada podemos fazer. É o coração quebrantado que submete à vontade dEle, confia na sua direção e não busca engrandecer a si mesmo. Oitavo, o louvor. Quando louvamos a Deus, reconhecemos a sua bondade, misericórdia infinita, seu poder, o seu amor. Em Salmos, capítulo 30, verso 31, que diz: louvarei o nome de Deus com cântico e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso agradará a Deus mais do que os bois, mais do que touros com os seus chifres e casco. Salmo 69, verso 30 e 31. O louvor verdadeiro vem do coração grato, cheio de alegria, porque tudo que Deus já fez. Louvor em meio às alturas, louvor em meio às lutas, também agrada a Deus, pois mostra que confiamos nele acima da circunstância qualquer. Abençoar quem o ama. Deus é generoso com aqueles que o amam, buscam agradá-lo. Lucas capítulo 32, verso. Lucas capítulo 32, verso. Lucas capítulo 12, verso 32. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos e muitas vezes usa os próprios cristãos para serem instrumentos dessas bênçãos. Seus filhos retos e fiéis, né, servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus. Quando ajudamos, encorajamos, oramos por os outros que amam a Deus, estamos participando da obra deles, da família celestial, e agradando ao Senhor com o nosso amor ao próximo. Nossas atitudes só agradam a Deus quando vem de um coração sincero, que ama de verdade. Fazer boas ações apenas para cumprir regras ou parecer uma pessoa melhor aos olhos de Deus, aos olhos dos outros, não tem valor diante de Deus. Ele vê o coração de cada um. As ações que agradam a Deus são frutos de amizade e comunhão com eles. Né, servas do Senhor, aquelas que pediram o milagre ao Senhor e não cumpriram o jejum que foi prometido, deixando o nosso Pai triste. Deus também se agrada com a nossa alegria. Ele nos criou para vivermos em sua presença com gozo e paz.
Mesmo em meio às lutas, é possível ter alegria no Senhor. Quando deixamos Deus atuar em nossas vidas, quando confiamos nele e descansamos em sua promessa, isso alegra o coração de Deus. Deus nos ama profundamente e quer que vivamos para a glória dele. Você tem vivido de maneira que agrada a Deus? Se pergunta no íntimo do seu coração. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o que precisa mudar na sua vida para ser algo melhor. Caminhe com Jesus dias após dias. A cada passo de fé, arrependimento e amor, você estará alegrando o coração do Pai Celestial. E não há vida melhor do que essa, viver para agradar a Deus, o nosso Criador. Sim, temos que agradar a Deus sobre todas as coisas. Qual tipo? Vou partir agora o estilo de vida do cristão. Segundo tópico, qual o estilo de vida que agrada a Deus? Na linguagem moderna, o estilo de vida tem a ver principalmente com o estilo e não com o conteúdo. Conteúdo é a maneira como nós fazemos tanto quanto a maneira como vivemos nossas vidas. O estilo de vida cristão pode ser facilmente confundido com a adição de um pouco de verniz cristão a uma vida glamourosa, confortável, como a de qualquer outra pessoa. Originalmente, a expressão estilo de vida era sobre como nossos valores influenciam a maneira como vivemos. O mundo desafia constantemente nossos valores e comportamentos e busca erodir o estilo de vida tipicamente cristão. Seria fácil pensar que o estilo de vida cristão é simplesmente o que reflete nossos atos pessoais e aquilo com que nos sentimos confortáveis. Não poderíamos estar mais errados. Não se trata do que nos agrada, mas do que agrada a Deus. Se fomos comprados por um alto preço pela morte de Jesus na cruz, pertencemos de corpo e alma a Deus, devemos glorificá-lo com tudo o que temos, o que somos. Paulo enfatiza frequentemente a responsabilidade do cristão de viver uma maneira que agrada a Deus. Precisamos viver com o propósito, e este é o objetivo mais elevado possível para glorificar e desfrutar a Deus. Esse propósito pode motivar e influenciar todas as ações, seja de forma consciente ou nos princípios que regem nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 e 2, por exemplo, Paulo exorta com amor a seriedade em nome e autoridade de Jesus por sua causa. Ele os exorta para que vivam de acordo com o ensino que receberam dele enquanto estava com eles. Ele aponta para a necessidade, estilo de vida que pode ser aceitável, agradável ao Senhor. Eles devem mudar mais e mais, fazendo progresso contínuo e se superando em sua futura diligência e fecundidade. As instruções que ele deu a eles não eram suas, mas do Senhor Jesus. Ele os proclamou em nome da autoridade de Cristo. Palavra grega usada literalmente significa o mandamento proclamado em nome e autoridade de outra pessoa. Em outra passagem, Efésios capítulo 5, verso 10, Paulo mostra a necessidade de fazer uma investigação diligente sobre a vontade de Deus em sua palavra, para que saibamos o que é agradável e aceitável a Ele em cada passo da nossa vida. Quando nos reunimos, podemos ver os princípios orientadores e as motivações do estilo de vida que agrada a Deus. Não podemos obter a salvação através do estilo de vida que agrada a Deus? Não podemos viver? Podemos. Boas obras e andar santo são as coisas que
levam à justificação. Romanos capítulo 4, verso 5. Elas são, entretanto, exigidas daqueles que foram justificados para que se tornem evidente a realidade da sua fé e afirme pertencer a Cristo. Tiago, capítulo 2, verso 18. Essas coisas fazem parte de tornar o nosso chamado eleição firme. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 10. Glorificar a Deus e ganhar outros para Ele, para nós. A santidade é necessária para alcançar a posse definitiva da vida eterna, como sendo o caminho que conduz a Ele. Hebreus capítulo 12, verso 14. No entanto, não é de forma alguma um preço para merecê-la ou comprá-la. Romanos capítulo 6, verso 23. A palavra deve, no original, indica como você deve necessariamente andar. Sim, necessariamente andar com Deus. A graça livre conduz ao estilo de vida que agrada a Deus. A doutrina da salvação por meio da graça em Jesus Cristo está longe de dar ocasião para complacência, impiedade ou profanação. Tanto é a verdade que não há argumentos mais fortes para induzir as pessoas à prática consciosa da santidade de todos os seus deveres do que o conhecimento santificado, a fé salvadora e a consideração séria da doutrina. Os princípios da livre graça envolvem de muitas maneiras o crente a levar uma vida santa. Romanos capítulo 6, verso 2 e 23. A salvação gratuita oferecida pela graça não pode ser abraçada, a menos que a força prometida para nos levar adiante no caminho da santidade também seja abraçado. Romanos capítulo 8, verso 1. Paulo interfere. A busca da santidade a partir da doutrina da salvação por meio da graça gratuita. O primeiro é, por assim dizer, o resultado natural e companheiro inseparável do último. Há uma conexão necessária entre abraçar a doutrina da salvação por meio da graça gratuita e a busca por uma vida santa. No entanto, tal é a nossa aversão natural da santidade. Romanos capítulo 8, verso 7. E tantas são as dificuldades em seu caminho. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 12. Mesmo os melhores precisam do estímulo, da exortação fervorosa e veemente para incitar a isso, embora Paulo mantenha uma vida correta como resultado de abraçar a livre graça, ele considera necessário exortar a quem ande dignos a sua vocação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus define o estilo de vida que agrada a Deus. Para andar como cristão e agradar a Deus, devemos ler a Bíblia. A vontade revelada dele está na Bíblia, entregue por profetas e por eles comprometida com a Escritura Sagrada. É o nosso guia, a Bíblia, tanto que devemos caminhar como enquanto devemos fazê-lo. Paulo ensina isso ao dizer que eles receberam dele, como deveriam andar e agradar a Deus, de modo que deveriam ser abundantes. Ele agora se compromete a escrever um resumo de todos eles receberam dele por sua pregação com esse propósito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Os cristãos genuínos procuram o estilo de vida que agrada a Deus. Seja qual for o caminho que andemos e qual a maneira, não o fazemos como os cristãos, a menos que nos esforcemos sinceramente para agradar ao Senhor. Não podemos ter nenhum conforto real ou sólido em relação à nossa caminhada, a menos que façamos o que fazemos como serviço de Deus. Efésios capítulo 6, versos 6 e 7. Paulo faz seu esforço para agradar a Deus, um ingrediente necessário em uma caminhada cristã, enfatizando como eles devem andar e agradar a Deus. Devemos continuar nosso estilo de vida que agrada a Deus. Deus não permite que ninguém pare no caminho da graça. Quando muito é alcançado, devemos ainda esquecermos as coisas que estão para trás
que ficam Filipenses capítulo 3, verso 13. Ampliar nossos desejos e inclinar o nosso esforço mais e mais, visto que ainda há mais a ser obtido. Filipenses capítulo 3, verso 13. O Senhor permite que os nossos desejos pela graça sejam insaciáveis e ilimitados. João capítulo 16, verso 23 e 24. Embora seja constrangido por sua previsão e outros prazeres, Paulo pressupõe que ele já tinha a graça grande medida, que ainda assim os exorta a mudar mais e mais. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Os mandamentos de Cristo mostram o estilo de vida que agrada a Deus. Os mandamentos de Cristo do Novo Testamento são: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas; segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos absorvem todos os 10 do Antigo Testamento do povo de Israel. O ministro do Senhor não deve fazer de nada uma regra de fé ou vida para os seus ouvintes, exceto naquilo que eles têm a autoridade de Cristo. Eles são meramente pregadores, ministros de Cristo, e apenas proclamam a sua vontade ao povo. E eles são senhores da sua fé, segundo Coríntios capítulo 1, verso 24. Assim, o povo do Senhor não deve receber nada deles, exceto aquilo que eles podem derivar tal autoridade. As injunções de Paulo lhe deu o que deveriam receber foram apenas os mandamentos que lhe deu o próprio Yeshua Mashiach no Novo Testamento. Quanto mais conhecemos o nosso dever e estamos convencidos de que uma obrigação que o próprio Deus nos tem de cumpri-lo, o maior deve ser a nossa preocupação em tomar consciência deste. Se não o fazemos, o nosso conhecimento será a nossa condenação. João capítulo 3, verso 19. E o nosso pecado não terá capa ou desculpa. João capítulo 15, verso 22. A força desse argumento está em seu conhecimento. Ele sabe quais os mandamentos Paulo deu pelo Senhor Jesus ao Antigo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 2. Evitando o que nos é adequado, adora no estilo de vida que agrada a Deus. Não podemos andar como filhos da luz, ou de um modo adequado à condição graciosa a que somos chamados, a menos que sejamos conformados com o que é aceitável a Deus. Isso não é prescrito com a regra, o nosso dever em sua palavra. Não devemos nos conformar com este mundo, Romanos capítulo 12, verso 2, ou com o que podemos trazer vantagem para nós e assim satisfazer nossos desejos. Provar o que é aceitável a Deus não é algo meramente exigido para o seu próprio bem e para que possamos descansar no mero conhecimento disso. Devemos regular nossa conduta de dever com ela, como o versículo 11 continua a nos mostrar. É necessário, como consequência necessária, andar como filhos de luz. A gramática do versículo 10 original está conectada com o final do versículo 8, da seguinte maneira: andem como filhos da luz, provando o que é aceitável. Tudo está incluso no estilo de vida que agrada a Deus. Não é suficiente fazer esforço para determinar a vontade de Deus e apenas com algumas ações. O importante em nossa vida, devemos fazer em tudo que seja algo melhor ou menor preocupação, seja em vantagem ou perda, é apropriado para nos conformar com essa regra. A direção é indiferida sem qualquer limitação ou restrição e, portanto, deve ser estendida a todas as coisas, provando o que é aceitável ao Senhor. Amém? Vamos seguir no segundo vídeo, continuando a pregação. Amém?